Okay, I have been with Jesus today. He came to me and wowza. I'm all Eu right. recebi uma visita de Jesus Talking, right? I'm hoje. used to people talking to you Isso tem guys. a ver com agora, uh, I com o tempo que estamos vivendo. Ele falou I have comigo de uma received forma muito específica. Eu sei a que visit vai today that's to do mudar with você now para um lugar and the diferente. time that we're in. Então, And it was a enquanto eu very falo, specific apenas abra o word seu he spoke to coração. me. Não é uma Um, mensagem longa e which I know is complicada going to que eu estou trazendo para shift you você, into a different mas place. é So direto as I de speak, Jesus. just Hoje, open your heart. It's not a enquanto eu falo, complicated, long basta mudar message that de I'm bringing onde to you, but it's você straight está from para Jesus onde to Ele you. está nos levando agora. And there's going to be Então, another tudo level dentro de as I'm você speaking that começa a will se just alinhar com o que Ele está shift fazendo from where you conosco. are into Eu where estava He's taking us now. segurando So todos everything vocês within no you meu aligns coração into e estava apenas sentada what He's doing with com us. Jesus. Eu So tinha a atenção do meu I coração was nele. Eu estava heeding your loving apenas heart and just descansando, sitting with apenas Jesus, amando and my vocês, heart's amando a attention on Him Jesus, is resting, concordando is com resting, just o que like ele you are resting desejava too. naquele momento, Being in agreement for the whack coming through. com a glória que estava sendo The derramada glory e a and the revelação revelation of de Jesus Jesus just pouring estava through your heart. apenas And sendo derramado em todos os seus how's your spirit? corações You através do guys doing Espírito okay? Can you hear Santo. me okay? Vocês estão bem? Just you guys are Então you guys preste are good. atenção. A glória I'm está feeling ficando weak in grande here. por aqui. So just releasing it to you. So as I was Enquanto eu thinking, estava Jesus sentado suddenly ali, came to me, Jesus de and repente everything I veio say até like I've mim. always Tudo did o que eu is falo para first experiencing vocês, this eu for us. sempre experimento primeiro. Okay, Jesus has started to move around among us. I can Jesus see him. começou a se mover. I can Eu see posso him. vê-lo. Oh my Oh, goodness, I meu can see him. Deus, eu He's posso vê-lo. Ele está tocando muito dos seus touching all of your pés. feet. Ele está He's se walking around the movimentando room and just touching pela all of your sala e feet, apenas tocando os seus pés, washing the dust off your começando a floor lavar os on seus our floor, pés, lavando a poeira da sua caminhada até esse cleansing you, ponto onde você taking off chegou. the Você dust and the está sendo debris limpo. and the Ele dirt está and the tirando things a around poeira, your a heart sujeira in this last e a season. lama He's que se resetting you envolveu right no now. seu He's resetting coração you. He's durante resetting your esses mind. últimos tempos. He's Ele está resetting you, renovando shifting you você agora. from Ele está nothing reajustando a in sua where noiva. we intermittently Ele do stuff está in the spirit. renovando Our você, spirits are off again and off we go, and mudando then você. before we know it, A sua because of caminhada the natural, circumstances of life and the pressures of mas Ele life, está mudando we're isso well having agora. gone Ele crazy. está nos mudando, And nos colocando em we're uma striving, experiência pressing into our sobrenatural da noiva. E emotional nós state estamos in His prestes a explodir. right now. Nós He's shifting realmente us. estamos He's prestes a bringing us into a transformar supernatural a família, o bride corpo de moment. We Cristo, are about to em uma enter experiência totalmente into a nova. E family Ele está fazendo isso experience. agora. And He's doing it right now. So Então so Jesus veio até mim, Jesus ficou atrás de came to mim me and e He stood apenas behind me and He beijou just gently gentilmente a minha my head, cabeça, the o top of my topo da head. minha cabeça. And this is what He was doing for all of E us. era isso And que as He ele estava did, fazendo por todos nós. I E quando ele I fez, remembered eu me lembrei immediately in my imediatamente em spirit meu espírito again da the palavra Hebrew hebraica word for para kiss in beijo Song of em Solomon, Cantares de where the Salomão, writer onde a palavra diz kiss me, a Jesus, noiva falando com o the noivo, bridegroom o kiss rei. me with the kisses Beije-me of your com os beijos da mouth. tua And boca. obviously E é that claro language is que so esse rich and idioma é tão profound meaning rico for us em too. The significados word e for revelações para kiss nós.
A palavra beijo é a palavra em hebraico nasak. Me perdoe a minha pronúncia. Provavelmente não é a pronúncia correta e tem um significado muito poderoso. Fala de um nível do beijo. É a revelação do amor, a experiência emocionante que chega aos nossos corações, ao coração humano, quando nós sentimos o amor de Jesus e a revelação, a infusão de quem Ele é. E então isso se move em nós pelo Espírito Santo. E com isso, a força, a verdadeira força transformadora da vida, o sopro fresco da vida, vindo do coração de Deus, vem como uma infusão de revelação de quem Ele é. E revelação não significa apenas um entendimento intelectual, como todos vocês sabem, mas é uma infusão da experiência dele como nosso noivo, o nosso rei, como Deus Todo-Poderoso. Então, ele escolhe mostrar que isso vem com o beijo. Ele nos desperta e então nos esmaga. Ele arrebata os nossos corações. Ele nos preenche, Ele nos domina, Ele nos expande, Ele nos transforma com os beijos. E quando Ele vem, você não consegue o vencer. Você apenas tem que se render e respirar, respirar. E através disso, Ele o transforma. E assim, Ele mostra quem Ele é. Nesse momento, Ele quer ser conhecido por nós. Há um convite para um nível de intimidade com Ele agora. Isso é sem limites. Estamos sendo preparados, literalmente. É tudo o que Ele tem me mostrado. É tudo sobre sermos gerados como a noiva madura agora onde estamos. Estamos sendo separados para Ele, sem nenhuma distração em nossa vida, deixando todo o resto se tornar obscuro. Em nossos corações estamos sendo reconfigurados para estarmos tão apaixonados por Ele, tão consumidos por Ele, tão atraídos por Ele, tão intoxicados por Ele. Dessa forma, então, nós experimentamos a realização através da nossa união e então somos capazes de viver como sua noiva sobrenatural e madura, inclinando-se, se rendendo, se entregando, se embriagando por Ele e nos tornando esse grande sopro dele, nos tornando tudo o que Jesus é e sendo quem nós somos agora. Portanto, a nossa própria natureza, a nossa própria vida não é mais aquela sensação de separação que está acontecendo agora no mundo, a ilusão, o engano da separação. E isso está sendo tratado não apenas com o entendimento teológico, com as escrituras, mas o nosso entendimento está sendo inundado de luz. Estamos começando a entender o Evangelho de uma forma mais pura e completa. Estamos entendendo o Espírito Santo, a caminhada da noiva madura, entendendo quem realmente somos, quem Ele é realmente, que existe essa sensação, a experiência sensorial da separação, onde há uma lacuna dentro de nós entre a nossa experiência dele e toda a vida emocional do dia a dia,
do modo que estamos literalmente vivendo em uma postura de coração inclinado, rendido. Então, quando Jesus me beijou, eu sabia que o beijo era para cada um de vocês. Ele estava beijando a noiva para que ela acorde. E ele ainda está fazendo isso agora, hoje. Então, esse é um aspecto do significado da palavra hebraica para beijo. Tem outra palavra que alguns de vocês não conhecem, outros podem conhecer. Um outro significado dessa palavra em hebraico se refere à palavra militante, que significa estar equipado para a batalha. Então, a intimidade produz capacidade guerreira, autoridade máxima e absoluta. Então, a postura do coração de total rendição, a vida da Sulamita que vemos exibida para nós através dos cânticos de Salomão, é a nossa caminhada, certo? É o nosso passeio nupcial. Quando ela sai do deserto, apoiada em seu amado, totalmente rendida, totalmente entregue à força de quem ele é, completamente convencida do amor dele, completamente segura em seu amor, sendo um com ele. Esse é o momento em que realmente não apenas desejaremos ter uma experiência intermitente, mas viveremos da união, não dentro e depois fora, não vivendo nessa busca onde você acaba se sentindo sobrecarregado, porque uma hora você está com ele e outra hora não está mais. Na união não há separação, não há essa sensação de separação. O corpo de Cristo é a expressão de Deus, é a sua semelhança exata, é o reflexo dele, certo? Nós somos consumidos por ele. Para mim, foi por isso que nós temos buscado, foi por isso que temos clamado. E isso é o que nós vivenciamos intimamente. Isso é o que está por vir na totalidade. E agora nós estamos preparados para o culminar dos tempos. Nós ficaremos obcecados pelo casamento, por essa união com Ele. Haverá um som vindo, fluindo através da nossa vida, o som da esperança, o som da certeza do casamento, da união, o som da combinação das eras, que liberará poder. Isso liberará poder através de nós. Isso nos sustentará e liberará o poder das nossas vidas. O inimigo odeia o som da alegria exuberante. O amor se torna embriagante quando começamos a nos preparar para o Rei, quando os nossos corações são levados através do Espírito Santo para esse lugar onde nós vivemos tão apaixonados por Ele. Nos tornamos tão apaixonados por Ele de uma maneira que Ele é digno. E nós iremos amá-lo porque nós desejamos isso. E esse é o desejo dele também. Os nossos corações estão sendo libertos
estão sendo preparados através dessa experiência com o cuidado do Espírito Santo para sermos livres e então podermos ser tão completamente apaixonados por Ele, que nós viveremos obcecados por Deus, viveremos consumidos, teremos a nossa perspectiva da soberania dEle, nos apoiaremos na força da majestade dEle, como acontece num estado normal de uma vida interior. Por causa desse nível de confiança nele, de segurança, da sensação da nossa unidade envolvida internamente dentro dele. Cristo em nós, a esperança da glória de Cristo no centro do nosso espírito. Uma união inseparável que liberará o poder governamental na Terra. Será algo que o mundo nunca viu, porque o tempo em que estamos, nada que vem do demoníaco, isso não nos impedirá. A opressão, a bruxaria, o drama que estamos vivenciando no mundo, nada disso nos parará. Estamos chegando ao momento em que os nossos olhos estão clareando. Estamos começando a viver do beijo, viver da força que o beijo traz constantemente para dentro de nós. Aqueles que amam reinam para usar a linguagem da realeza. A rainha, ao lado do rei, opera com toda a autoridade governamental majestosa por causa de quem eles são. Essa é a obra de Jesus. Essa é a restauração e o cumprimento de todas as coisas. E Ele escolheu fazer isso através de nós e conosco e dentro de nós. Então, essa é uma grande parte da expressão que está vindo agora. Foi o que Ele me mostrou hoje. Então, quando Ele me beijou, essa infusão que eu estou compartilhando começou a fluir através de mim. E eu sabia o que isso era. Enquanto eu estou falando isso, eu estou ativando isso agora dentro de você. Ele está trazendo essa revelação que está sendo liberada em muitos de vocês. Nesse momento, eu estou falando diretamente do coração dele. Eu posso sentir isso. Eu posso senti-lo. Esse é um novo poder. É isso que está nos transformando. Essa é a última mudança para nós. Estamos nos transformando de uma expressão natural da noiva com intimidade espiritual para uma expressão de uma vida espiritual. O nosso relacionamento está se tornando totalmente sobrenatural, totalmente sustentado por Ele. Jesus está carregando a responsabilidade pelo sucesso do nosso relacionamento com Ele. Não precisamos mais nos tornar exaustos, tentando manter a caminhada cristã e a nossa conexão com Ele. Isso vai acontecer de uma maneira natural, sem esforço. Essa é a experiência da unidade. É um caminho constante, é uma realidade constante. Quando Jesus me beijou, eu senti essa sensação de um anel pesado
de safira no meu dedo de noivado, que ele me deu há muitos anos em um encontro que tive com ele, onde está escrito em Efésios. Eu vou compartilhar com vocês. Em seguida, ele me lembrou novamente do encontro que tem a ver com o que está acontecendo com todos nós. Então eu podia sentir, e ainda posso sentir agora, a sensação desse anel, que é muito pesado na minha mão. Então eu percebi que eu estava usando um majestoso manto dourado. Essas são as vestes reais, as cordas nupciais reais. E eu estava enrolada nesse manto, me inclinando para ele. E novamente houve uma grande infusão. E eu soube naquela mesma hora que eu e ele estávamos conectados. Nós somos totalmente consumidos no romance divino. Essa é a essência de quem somos. Não importa o que esteja acontecendo. Jesus nunca perdeu esse foco. Nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos o objeto da afeição dele. Nós somos o propósito da vida. Ele está nos conduzindo à plenitude da verdade. Está nos fazendo ser moldados e formados por Deus. Essa é a obra da rendição. Jesus está sempre cumprindo os seus propósitos. Ele sempre está focado em nós. Eu pude sentir isso depois do afeto dele, de sentir o foco dele em nós, o amor absoluto dele por nós. Ele, como um rei, está liberando esse poder e a confiança em nós, como a noiva que se manifesta como majestosa, autoritária e suprema. Mas isso sempre flui desse extraordinário relacionamento de amor que temos com o nosso Rei, fluindo do amor dele por nós. Então, o nosso amor volta para ele. Então, desse lugar, cada vez mais, aquilo que fazemos, o que oramos, o que decretamos, tudo flui desse lugar. O poder milagroso de Jesus fluindo em cascata para fora de nós. A revelação dele, a beleza da santidade, a beleza da sua natureza, pureza e santidade, irradia através de nós, porque nós estamos completamente entregues ao amor, ao poder, ao propósito. Então, não há mais lugar para o inimigo manipular os nossos corações para que precisem de mais alguma coisa. Nada mais consegue distrair a nossa atenção. As coisas que nos atraíam antes, que nos satisfaziam antes, elas apenas se vão. Em Jesus, todas as necessidades dos nossos corações são totalmente atendidas. Então, eu simplesmente fiquei ali sentada, rendida, recebendo o amor dele, recebendo o beijo, a revelação do Espírito Santo. Então, ele falou essas palavras para mim, para você, para nós, para a noiva. Ele disse: em breve você será
exibida como o espetáculo da multiforme sabedoria de Deus nas nações, como a noiva está além da nossa capacidade de compreender como isso será totalmente, mas seremos radiantes, tão entregues em nossa vida interior, que em qualquer lugar que nós formos, nós nem precisaremos falar. Estaremos tão sintonizados com Ele, tão sensíveis à nossa unidade, à nossa união, que estaremos totalmente entregues ao poder redentor. Estaremos jorrando luzes como portadores de luz. Seremos portadores de Deus por onde quer que formos. Nós emitiremos atmosferas do céu apenas por estarmos em um lugar, em uma sala, onde a força mais forte, a energia, o brilho, a presença de Jesus estará fluindo de nós por toda a parte. Iremos iluminar tudo com o poder redentor e curador, com o poder recreativo, restaurador, por causa da presença de Jesus sendo derramada através de nós. E tudo o que nós fazemos é apenas nos inclinar para dentro, deixando o controle de lado, descansando e apenas bebendo dele. Você constantemente respira os beijos do amor dele. Flui através de nós. Nós estamos constantemente sendo mudados e expandidos através desse desdobramento da revelação. Isso está vindo do coração dele para o nosso. Esse é um dia diferente. Então, ele me lembrou de uma experiência que tive com ele. Alguns de vocês devem ter me ouvido compartilhar isso. Foi há pouco tempo. Mas, ainda assim, tem a ver com o que estamos vivendo agora. Eu estava falando na América e nós fomos em uma adoração. Então, um arco, o reino espiritual, se abriu e um arco estava na minha frente. Jesus chamou esse arco de fé. Então, quando eu dei um passo em direção ao arco da fé e ao caminhar em direção a ele, eu vi Jesus parado ali, do outro lado do altar. Lá estava o majestoso Rei da Glória. Então ele acenou para que eu fosse em direção a ele. E quando eu passei pelo arco da fé, eu pude sentir o poder dele como um rei. Então eu comecei a ficar exultante como uma noiva por causa do amor dele. Ele era tão puro, tão santo. Eu senti a pureza de quem ele é. Ele estava derramando sobre mim o seu amor. E quando eu entrei pelo arco, eu entrei em Jesus. Eu emergi nele. Ele estava me mostrando, através dessa experiência, a realidade. Ele está dentro de nós, o Rei da Glória. Muitas vezes ficamos insensíveis a essas verdades. Ele está ativando isso agora, no aspecto de quem ele é como um rei. Nós já o conhecemos como pastor,
como nosso Salvador, como curador e libertador em todos os diferentes aspectos da glória, de quem Ele é, da majestade de quem Ele é. Mas a parte específica agora que Ele está revelando para nós e soprando em nós é quem Ele é. Ele é Rei. Isso está sendo liberado. Isso está ativando o temor de Deus. Os nossos corações serão transformados sob o impacto do cuidado do Espírito, do temor do Senhor, do temor de Deus. Isso será aumentado em poder. Andaremos em um grau ainda maior de santidade e totalmente separados e descomprometidos em nossas escolhas, mas apenas simplificados por dentro e literalmente apaixonados, caminhando pelo mundo, caminhando pelas circunstâncias, liberando o poder redentor, indo para onde Ele nos diz para ir, nos movendo, nos sincronizando em sintonia com o coração dele, conhecendo o coração dele. E tudo o que ele pensa começa a moldar a nossa realidade, não o mundo lá fora, não os feeds de notícia, não os absurdos que saem na televisão, mas o conheceremos como a igreja primitiva o conhecia. É tudo uma questão de entender quem Ele é como o Rei da Glória e ter a compreensão com os nossos corações em chamas, vivendo na pureza. Então, quando eu atravessei o arco, eu entrei nele como um rei. Nós nos tornamos um. E então ele envolveu os seus braços em volta de mim e nós fomos puxados para cima e fomos levados para dentro de um anfiteatro. E as paredes laterais do anfiteatro eram anjos. Haviam muitos níveis, com milhares e milhares de anjos. E eu estava lá, plenamente consciente de que todos nós também estávamos lá, não somente eu. A noiva estava lá, assim como eu estava com Jesus. E todos nós estávamos olhando para os anjos, totalmente imersos na experiência. Ao olhar em volta, eu percebi que eles estavam maravilhados. E eu estava na palavra de Deus em Efésios, que basicamente diz que os anjos estão observando enquanto Jesus nos desfila como a expressão da multiforme sabedoria de Deus. E assim ele estava. Eu estava ao lado dele e estava vestindo o manto dourado. Eu estava usando a coroa, eu estava segurando o cetro e eu estava brilhando com a natureza dele. E é assim que nós somos. Eu estava vendo quem nós somos da perspectiva do céu. Eu estava ciente de que Jesus estava exibindo a noiva dele. E era com o aspecto da realeza que os anjos estavam maravilhados. Eles estavam vendo o que Jesus estava trazendo através da expressão de quem nós somos agora, que é a realeza, majestade,
autoridade governamental. Tudo isso fluindo de um coração que é completamente desfeito pelo amor dele. E ele realmente ama tudo isso. O amor voluntário, verdadeiro, autêntico. O amor e a confiança que vem apenas de vê-lo e ser satisfeito apenas por ele. E ser desfeito, entregue, rendido a ele. Isso é tudo o que os nossos corações buscam, mesmo nos seus estados de entorpecimento, mesmo em seus estados de não comprometimento. É o anseio da alma humana amar a Ele, a Jesus. Então, naquele momento, eu experimentei o que aconteceu e o que ainda acontece conosco. Então, essa consciência está sendo agora soprada em nós, enquanto Ele continua nos beijando para que acordemos. Coisas como o medo não existirão em nossa vida interior como existia antes. Eu estava compartilhando isso ontem, que Jesus está quebrando o medo. Onde antes o medo nos controlou, nos manipulou e nos moldou em nossos corações e nossos estados emocionais. Ele está tratando com isso. Agora, toda a influência do medo será dissolvida. Nós podemos até ainda sentir o medo, mas ele não nos controlará mais, porque Jesus se moverá através de nós, para frente e para fora, por causa do reconhecimento do nosso coração, da soberania dele como um rei. Teremos uma nova perspectiva. E isso não é algo do futuro, é algo que já está acontecendo agora. E mesmo agora, enquanto eu estou falando, será uma confirmação para muitos de vocês. Ele está redefinindo, reorganizando, fazendo isso de uma maneira soberana. Eu estou literalmente apenas compartilhando a perspectiva, a revelação que Ele está dando. Ele está nos levando para a experiência dos anjos de Efésios. Os anjos estão observando e maravilhados com a graça de Deus, enquanto Ele está nos desfilando. E isso está prestes a entrar no cenário mundial. Como ele disse, logo você será apresentada como um espetáculo da multiforme sabedoria de Deus. As pessoas vão olhar e vão vê-lo, vão senti-lo, a Ele. E eles vão experimentar o poder de Deus de operar milagres. Eles vão experimentar o amor dele. E eles vão ver uma noiva que está obcecada pelo amado. Isso é se parecer com ele. Holy Spirit. Wow. Say yes. Let him wreck you. Let him wreck you. Let him kiss you.
Jesus, Jesus, yeah, Jesus. Wow, 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 wow. Wow. Jesus. Ah, Jesus. We win. We win. So we don't have to strive Nós to não do this, to get precisamos into nos this. It's just He's esforçar para doing it. fazer He's isso, doing it. para He's entrar doing it. nisso. We just have to Isso é o que gaze. We Ele just have to está turn the posture of fazendo. our heart onto Him and Ele look está at fazendo Him. isso. Look Nós at Him apenas and temos que let Him voltar à kiss postura you. do nosso coração para Ele e apenas Wow. olhar para Ele.